Nossa, esqueci meu bloquinho de nota aí atrás. Tô perto. Calma aí que eu vou compartilhar com o pessoal aqui. Estamos no ar, senhoras e senhores. Muito boa noite a todos. A minha saudação é com a paz do Senhor Jesus. Estamos diretamente aqui dos estúdios ADCP. Nós vamos ter um estúdio ainda. Estamos diretamente aqui da Casa do Pai para a transmissão de mais um Victorino Talk Show. Estamos de volta. Depois de 2 semanas sabáticas, estamos de volta com esta programação que já ganhou um espaço no seu coração. 5 pessoas já estão aqui na live já. 5 pessoas estão aqui na live. Eu já quero deixar o pedido para que você aperte o botão do compartilhar com força. Compartilhe essa live. Deixe seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal para receber as notificações. Estamos nos atualizando conforme o tempo. Essa é mais uma edição do Victorino Talk Show. Este programa que nasceu primeiramente no coração de Deus e depois no meu coração. E estamos já indo para 7 meses de Victorino Talk Show. Eu comecei a fazer esse programa dia 19 de abril de 2021. E para a glória de Deus estamos indo para o 7º mês deste programa. Meu coração muito se alegra. Porque se não fosse por você que está assistindo esse programa, essa programação não aconteceria. Então eu quero pedir para que você compartilhe a live, deixe seu like no vídeo, deixe seu comentário no vídeo, porque eu tenho certeza que o papo hoje vai ser muito bom. No backstage hoje, o produtor do programa, ele está de volta, pastor André Alves, está no backstage hoje, sempre me auxiliando aqui. Deus abençoe pastor André, estava numa fase terrível, estava, como me diz o Milton Leite, estava vivendo uma grande fase, o pastor André. 8 pessoas estão assistindo, Pô, manda aqui o seu boa noite, manda aqui o seu comentário para a gente mandar para você, para que a gente possa mandar uma saudação aqui. 8 pessoas estão assistindo, vamos subir o número dessa live para que mais pessoas assistam e para que mais pessoas possam conhecer a história do convidado de hoje, que particularmente é muito boa. Ó, recados aqui para vocês, antes de irmos para os patrocinadores, pastor André. Antes de irmos para os patrocinadores, recados para vocês. Sábado agora vai ter aqui a primeira edição da conferência Equibalo, na direção aí do evangelista Matheus Peixoto e do diácono Manuel Henrique. O convite aí, tá com mau contato aqui no microfone, pastor André.
fica o convite aqui para que você possa participar conosco deste trabalho. Dia 6 de novembro, sábado agora, às 19 horas, conferência Equibalo. Dia 13 de novembro, no outro sábado, teremos mais uma edição do Bazar da Casa do Pai. Então você que gosta de bazar é muito bom realmente, então vem participar do bazar. Dia 13 do 11 às 14... Não é às 14 horas, não. Vai começar mais cedo. Mas mais informações você vai obter na nossa página, tanto no Facebook quanto no Instagram. Dia 20 e 21 de novembro, Congresso do Geração de Daniel. Dia 20 e 21 de novembro, Congressão do GD. Sábado e domingo vai ser top. Se eu fosse você, eu não ficaria de fora. Vem participar conosco. Sábado e domingo, dia 20 e 21 de novembro, o Congresso do Geração de Daniel. 8 pessoas estão aqui ainda. Continue deixando o seu like na live, isso mesmo. Deixa seu like na live. Manda seu comentário para que a gente possa te mandar uma saudação aqui. 8 pessoas estão assistindo a live. E agora, vamos para aquele momento em que vamos faturar... Brincadeira, gente. Vamos para aquele momento em que vamos falar dos nossos patrocinadores. Opa, me lembrei de um negócio aqui antes de falar dos patrocinadores. Falar das redes sociais da Casa do Pai. É isso mesmo. Você já segue nós no Instagram? Não segue? Então você está perdendo tempo, filho. Procura aí. AD Casa do Pai Oficial. @AD Casa do Pai Oficial. Para você seguir a gente. Temos também o nosso Facebook, que é AD Casa do Pai. Vai aparecer lá o nosso logo em azul e branco. Azul claro e branco. E também aqui no YouTube. Estamos com 67 inscritos. E a nossa meta, pelo menos até o final do ano, é chegar a 100. Então nos ajude a bater essa marca de 100 inscritos. E aí depois é 100, 200, 300, 400, 1000 e até aonde Deus permitir que nós cheguemos. Tá bom? Então se inscreva nas redes sociais da Casa do Pai, aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook também. Agora sim, pastor André, vamos falar dos nossos patrocinadores. Eu já quero me desculpar com a nossa audiência, porque alguns patrocinadores não estão mais, tá bom? Mas eu vou falar aqui dos patrocinadores que continuam conosco, não é só apoiando o meu programa, tá certo? Mas que apoiam a programação da Casa do Pai, tá bom? Temos aqui Ju Oliveira Estúdio com a pastora Juliana, Salão Top ali no São José, Cate Modas com a pastora Catiana, ali no Jardim Felicidade, pastor André, ali? Jardim Felicidade. E a loja da minha mãe, que está vivendo uma grande fase, vendendo sapato, tênis, vendendo tudo até. Só não vende eu porque não pode. Vendendo tudo. RV Calçados, esses são os patrocinadores aqui do nosso Victorino Talk Show. Já quero convidar o nosso convidado especial para que possa sentar aqui na sua cadeira. Lembrando aqui, antes de voltarmos com as imagens, pastor André, Ju Oliveira Estúdio, com a pastora Juliana, para você, mulher que gosta de cuidar do seu cabelo. Cate Modas, para você que gosta de andar bem arrumada. Ou para você, homem, que quer presentear a sua esposa, fica a dica aí, a pastora Catiana é top, tem uns produtos lá bem legais. E também a minha loja da minha mãe, RV Calçados, segue lá no Instagram, RV Calçados. Beleza? Vamos voltar com imagens aqui, ô pastor André, diretamente dos estúdios Warner Bros, para que possamos anunciar o convidado de hoje. Pode trocar a vinheta musical, pastor André. Tenho a honra de receber aqui esse amigo da casa. Já faz algum tempo que ele não vem aqui. E quando eu comecei a fazer o programa, eu tinha o objetivo de convidá-lo. E graças a Deus hoje deu certo. Então vamos receber com palmas. O pastor presidente da Comunidade Cristã Resgate, pastor Wilson Fonseca, é o convidado do Victorino Talk Show de hoje. Palmas. Meu amigo, boa noite, seja bem-vindo. É um prazer gigantesco ter você aqui neste programa. Boa noite, Matheus.
Boa noite, galera que está do outro lado aí. O prazer é todo meu. Fico feliz também de poder estar aqui no seu programa. E bora lá. Vamos ver o que Deus tem pra gente aí, né? Vai ser bom o programa. 15 pessoas estão assistindo. Olha que maravilha. 15 pessoas estão assistindo. Eu fico muito feliz sempre quando nós temos uma boa audiência. Quero mandar aqui um abraço para a Priscila Albuquerque, que mandou aqui uma paz do Senhor. Manda o seu recado, manda aqui a sua mensagem para que a gente possa interagir com você e você interagir com a gente, tá bom? E claro, não se esqueça de deixar o seu like na live, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para receber as notificações, beleza? Vamos começar com o pastor Wilson. Eu gosto sempre de falar com o convidado, de quando o convidado era um pequeno homem ou uma pequena mulher, né? Sim. Então eu queria que você falasse um pouco da sua infância / adolescência, como foi, onde foi, com quem foi. Por favor, pastor. Bom, legal. Muito bom falar sobre a história, né? Eu nasci num berço evangélico, uma família já evangélica, meu pai pastor. Nasci ali em São Paulo, propriamente em Pará de Taipas. Depois dos meus 7 anos, nós saímos de lá e viemos para Campo Limpo Paulista. A minha infância, ela foi uma infância, eu posso dizer, abençoada, né? Primeiro porque nasci num berço evangélico. Olha, eu acho que o senhor é um dos pouquíssimos convidados que nasceu em berço evangélico que veio aqui no programa. Né? É um dos poucos. Porque é difícil, né? Geralmente as Muito. pessoas, elas nascem e crescem dentro de um contexto diferente de mundo, né? E só depois, talvez nem na adolescência, talvez na fase adulta elas conhecem a Cristo, né? Então realmente é bem diferente quando você já nasce dentro do contexto do que é reino. Perfeitamente. E sempre estive dentro da igreja, sempre vivi nesse meio evangélico. Meu pai é pastor, né? Conhecemos um pouquinho do que é a igreja, porque desde criança dentro da igreja, vendo o pai e a mãe pastorando a igreja. E eu posso dizer que a nossa infância foi uma infância abençoada, né? E dentro dessa visão abençoada, claro, também todas as guerras de um adolescente, de um jovem, né? Que sempre viveu dentro da igreja, nunca conheceu outras atmosferas, né? Mas que nunca deixou de ter suas guerras e as suas lutas aí, né? Então eu posso dizer que eu sou um privilegiado dentro dessa visão concernente à infância e ter nascido num berço evangélico. E como que era para você acompanhar os bastidores de igreja? Porque bastidor de igreja é... Olha, para ser sincero com você, cara, nunca gostei. Não, nunca gostei. Esse negócio de igreja, a mim, quando criança, ainda quando estava pouco entendido dessa questão, legal, acompanhava os pais, mas quando começou ali na fase dos meus 14 anos, 12 anos, 14 anos, o que eu menos queria é esse bastidor de igreja. Eu não gostava de igreja, eu não gostava desse sistema religioso, né? Eu não gostava de ver meu pai sofrer, porque a igreja não é fácil. A igreja, né? Consome muito. Então é um pastor para entender 200, 300 pessoas com mentalidade diferente, entendeu? Então eu sempre via meu pai sofrendo, o cansaço que ele chegava em casa, as lágrimas que ele derramava, né? O tempo que ele ficava calado, aquilo ali não me trazia muita alegria, não gostava. Mas depois de algum tempo, você acabou se inserindo nesses bastidores, porque agora você dirige uma igreja, né? É que na realidade, o que eu vejo hoje é que, na visão de Deus, que Deus leva homens a propósitos, e todo mundo que tem uma chamada, a primeira coisa que ele vai fazer é resistir à chamada, ou seja, não gosto disso. É verdade. Então você que está assistindo aí, você tem uma chamada, você nunca vai gostar daquilo que você foi chamado, entendeu? Depois você aceita. É verdade. Depois você aceita. Então nunca é assim de bom, eu tenho chamado, vou para cima, não. Sempre vai ser assim, eu tenho um chamado, você vai rejeitar o chamado. É tipo Gideão, entendeu? Mais ou menos assim. Aí o anjo tem que descer e falar, aí, varão valoroso, eu tenho um negócio com você. Vamos levantar e fazer. Né? Bem por aí. Bom, quero mandar aqui um abraço aqui para a galera que está assistindo.
O Edson, querido, abraço, Edson, Solange, Deus abençoe vocês. Mames está aqui, mãe, um abraço, um beijo, Deus abençoe. Verônica Santos, graça e paz. Será que é a pastora Verônica? É ela. É a pastora Verônica. Um abraço, pastora Verônica. Toda a galera da comunidade Cristã Resgate, Deus abençoe. Obrigado. Edna Souza, paz do Senhor, Deus continue te abençoando, meu pastor. Mandou aqui a Edna Souza. E a Bruna Cristina Tavares, paz do Senhor, Deus abençoe a todos, amém, obrigado. Beijo no coração da galera da Resgate aí. Um beijo no coração da galera da Resgate e pedindo sempre para que você se inscreva no canal e deixe seu like aqui na live para fortalecer o canal. E Andra Silva Guedes, e Andra, um beijo, Deus abençoe, um abraço na Priscila e no Davis. Ó, vamos continuar falando um pouquinho ainda de infância ainda? Sim. Porque eu queria saber como era o pastor Wilson, ou só o Wilson, na verdade, na escola. O senhor estudou aqui em Campo Limpo, né? Partes. O senhor estudou onde? Molevade, não, Mário, Molevade e 15 de outubro. Aí terminei a carreira. O senhor estudou no 15? Muitos anos. 15 é diferente. Muitos anos. Bom, a minha infância, primeiro, eu falo para os irmãos da igreja, agora, hoje, muitos amigos meus da época de escola conheceram Jesus como Salvador e estão na igreja. Esse dia mesmo eu encontrei o Henrique, um beijo, Henrique. Quando ele me viu como pastor na igreja, recebi ele na minha sala. Foi até um trabalho de uma vidraçaria que era para ser feito. Ele foi, não sabia que ele era um cristão e nem sabia que era ele. Quando ele chegou, rapaz, é você aqui, puxa vida. Foi legal, de um simples orçamento, foi numa conversa de quase 3 horas. Então, ele começou a contar algumas coisas. E quando eu conto na igreja, às vezes as pessoas não acreditam. Eu era um cara briguento pra caramba. Eu, assim, briga era comigo mesmo. Você viu o pequenininho desse jeito assim? Cara, eu não acredito. Nossa, é sério? Sério, muita gente não acredita nisso, né? Quando eu conto lá na igreja, as pessoas falam, esse pastor desse tamanho aí, briguento. Na semana, pelo menos aí umas 2, 3 brigas, eu estava envolvido. Então quando tinha um tumulto, era o seu nome que estava no tumulto? Propriamente. Esses dias mesmo, eu tive um dos professores, eu estive falando com a professora Edelmira, que era uma das professoras de português que eu conheci ela no Molevade, depois fomos para o 15, e ela foi uma das pessoas, um dos agentes de Deus assim, da minha vida, né? Que viu aquilo. Eu sempre fui aquele cara que não gostava de injustiça, entendeu? Olha, eu sempre gostei de justiça, ser justo. Então, às vezes, tomava dor de alguém, entendeu? Algum menino que estava ali apanhando de 3 ou 2 ali. Você entrava lá e entrava. Para ajudar. Aí era comigo mesmo. Entendi. Entendeu? Então, isso. É por isso que o Victorino Talk Show existe, gente. É para contar esse tipo de história. Glória a Deus. Só que hoje Deus me transformou, né? Hoje eu não mato nenhuma barata, né? Hoje briga já não é comigo. Mas foi até lindo, depois eu até posso contar como foi essa transformação. Aí, a respeito do perdão, porque daí já estava pregando, já era o evangelista da casa do Senhor, entendeu? E aí tive que retratar algumas coisas do passado, né? Mas eu sempre gostei de estudar. Gostei de esporte, sempre gostei de esportes, né? Hoje eu encontro algumas professoras, Nádia, Nestor, os professores a Rosalva, que também foi minha professora, entendeu? Foram agentes de Deus. O pastor André está balançando a cabeça, que eu acho que ele pegou alguns nomes que o senhor está falando aí, acho que ele pegou também. Legal. E essa professora Edelmira mesmo foi uma das pessoas. Um dia estava na sala de aula e eu gostava de entrar no fundão. Chegou uma diretora bem famosa aqui em Campo Limpo. Pode falar o nome ou não? Pode. Não, acho que vou falar não. Não, vou falar. Pode falar. Vou falar porque ela é uma bênção. Dona Rosalina. Grande já. E ela era muito brava, e ela era muito exigente. A Dona Rosalina foi madrinha de casamento do meu pai e da minha mãe. Olha aí, ó. Era uma a professora Edelmira já foi testemunha do meu casamento. Era uma professora bem rígida, né? Diretora, isso. E um dia ela chegou na sala de aula e disse assim, ó, vocês estão aí no fundo aí, ó, vocês vão ser os delinquentes da cidade, vocês não prestam, vocês só gostam de bagunça, gostam de briga. Liberou a palavra. Liberou a palavra. Isso. Foi aquele dia que a minha história mudou, assim. Porque eu não aceitei aquilo, entendeu? Que é o peso da palavra. Eu não aceitei aquilo. E aí, na sala de aula, estava aquela professora Edelmira.
A diretora saiu e ela disse, olha, por mais que as pessoas digam que vocês aí vão ser pessoas ruins, eu digo que vocês vão ser pessoas boas. Entendeu? Porque eu gosto de vocês. E ela começou, e aí entrou na nossa mente, entendeu? Começou a incentivar vocês. Isso. Legal. E aí, naquele dia em diante, nós falamos, nós vamos mudar. Então, as melhores notas eram as nossas. E aí você deixou a briga um pouco de... Não, a briga não, a briga não. A briga ainda não. Mas se dedicou um pouco mais na questão do estudo. O que acontece é o seguinte, Legal. a molecada diz assim, eu era muito folgado, entendeu? Eu não sei se é por causa do tamanho, por eu ser muito pequeno, e os caras maiores achar que poderia... Não dava nada, né? Então eu não tinha medo, eu, sei lá, eu encarava mesmo. Ia pra cima. Ó, vamos ler comentários aqui. 20 pessoas estão assistindo o programa. É isso aí, pessoal. Compartilhe a live, se inscreva no canal e deixe seu like para fortalecer o programa. A Zilma Antônio está aqui, a paz do Senhor. Eliana Martinez, a Lá paz do resgate, Senhor. lá, beijo. Rayane Pires, a paz do Senhor, Rayane, Deus abençoe. E a Thelma S, está escrito aqui, Thelma irmã? S. Paz, é a sua irmã? É. Maravilha, Deus abençoe toda a família Fonseca, Deus abençoe vocês, para a glória de Deus. Então temos um panorama aqui de um jovem rapaz, um pouco briguento, é isso. Sanguíneo. Sanguíneo. Algumas pessoas vão dizer assim, pastor, porque assim, dentro da visão de Deus, Deus escolhe alguns homens para algumas tarefas. Verdade. E hoje eu entendo por que eu sou tão sanguíneo. Tá entendendo? Porque às vezes Deus tem alguma coisa a dizer a alguém e eu não tenho esse tipo de rodeio. Isso, é direto. Então hoje eu vejo que eu tenho ainda essa personalidade, né, de ser sanguíneo, mas não hoje de bater em ninguém, de brigar, não, jamais. Hoje eu vou abraçar. Entendeu? Mas eu vejo hoje por que essa personalidade, entendeu? Deus tem um propósito em tudo. Deixa eu mandar, ó, a Edna Souza tá dizendo aqui, todo baixinho é forgado, mandou entre aspas. Mandou um abraço aqui pro David Carlos Andrade Silva. Deus abençoe, David. Deus abençoe, David. Lá da Resgate. Bom, agora vamos avançar um pouquinho. Olha, 21 pessoas, olha que maravilha. Aí vocês deixam meu coração feliz. Glória a Deus. Vamos continuar compartilhando a live e aumentar o número de visualizações. Compartilha aí, pessoal da Resgate. Chama aí. Chama a galera para assistir. Cadê os jovens da Resgate, hein? Chama o pessoal para acompanhar. Ó, a Mônica Monteiro está aqui, mandou agora. Paz do Senhor, Deus abençoe, Mônica, toda. Beijo, Mônica, da Resgate também. Pastor, quando o senhor terminou a escola, o senhor terminou a escola no 15. Isso. Qual era o teu plano? Vou fazer uma faculdade, vou trabalhar. Não, não vou fazer nada. Não, meu plano tá na polícia, meu. Você queria fazer o concurso? Não, queria não, fiz. Você fez? Fiz. Olha aí o pastor André. O pastor André gosta. Porque o pai dele, o pai foi, na verdade, né? O pai dele foi. Conheço o pai dele. Foi polícia e tal, o pastor André. Seu Rubens. E aí? Fez o concurso? Fiz o concurso da Polícia Militar, só que na época eu namorava uma menina, cara, e eu gostava muito dela. E eu não sei que carga d'água lá, a mãe dela entrou na mente dela, ó, você vai ter casa com policial, você vai sofrer, que não sei o que tem. E como a primeira namorada, e eu gostava dela mesma, ela falou, você escolhe a polícia ou eu? Já tinha passado no teste da... É mesmo? No teste o psicológico, já tinha passado no teste teórico, ia te fazer a da aptidão física. Ô, louco, tinha ido... Já estava dentro praticamente. Já estava dentro já? E aí naquele dia que ela colocou isso em xeque, eu fui lá e dei baixa, larguei, escolhi ela. Só para você ver e dar uma risadinha de mim aí, quem tá do outro lado aí vai dar risada. Mas alguém em algum momento fez isso, pastor. Então, mas veja bem, largou de mim, depois ela largou de mim. Você viu? Quanto tempo depois? Que ela largou de mim, acho que foi uns 8 meses depois. Tá. 8 meses depois ela largou de mim, resumindo, hoje ela é casada com um policial. É mentira. Verdade. Não acredito. Mas era plano de Deus. Hoje eu vejo. Era plano de Deus. Porque, assim,
assim, com esse senso de justiça, essas coisas assim, eu ia ver que não ia dar certo esse negócio, não. Cara, ia dar ruim. Inacreditável. Ela largou de você e hoje é casada com um policial. Perfeitamente. Mas foi Deus abençoe. Quem sabe se ela estiver assistindo aí, você foi agente de Deus, um livramento da minha vida. Até pós aí. Muito bom, pastor André. Deixa eu ler alguns comentários aqui. O Cristiano Silva mandou aqui uma paz do Senhor. Amém. Moacir Melo Belo, paz do Senhor. Deus abençoe, Moacir. Ricardo Júnior, Deus abençoe. Ajuda. 17 pessoas estão assistindo o programa. É isso aí, pessoal. Vamos chamar mais pessoas. Para você que tem essas Smart TV, você pode acompanhar o programa na TV da sua casa, aí colocar no YouTube e acompanhar o programa. Amém. Depois, então, fez o concurso, passou, aí a namorada não deixou, depois ela te largou, e depois você fez o quê? Bom, aí fui para a faculdade. Faculdade do que o senhor fez? Aí fui fazer a faculdade de logística. Era uma faculdade que estava bem... Estava em alta? Estava começando em Jundiaí. Não tinha nenhuma faculdade. Estava surgindo ainda. Não tinha nenhuma faculdade de logística. O Anchieta tinha feito, só que, pelo que eu saiba, na época não tinha sido reconhecido pelo MEC. Aquele curso. Aí eu entrei logo na Unip, já reconhecido pelo MEC, primeiro ano. Entendeu? Aí depois fiz uma pós em logística internacional, certo? Aí entrei nessa área. Gostei. E antes de ser pastor, toda a minha carreira profissional foi na área da logística. Mas lá na adolescência, na infância, o senhor tinha um sonho de trabalhar com o que especificamente? Polícia, meu irmão. Era polícia. Era meu sonho. Então, de polícia, o senhor foi trabalhar com logística. Totalmente oposto. Totalmente oposto. Perfeitamente. E logo, assim, aos meus 17 anos... Para 18 anos eu resolvi também ouvir o chamado do Senhor. Então ali já começou meu ministério também. Entendeu? Então daí eu desencanei da questão da polícia e falei, não, vou fazer a obra do Senhor. Onde eu comecei também a pregar em todos os lugares, e nos estados onde me chamavam para poder ministrar, ainda jovem. Então eu intercalava a minha parte ministerial também com a minha parte profissional. Fui pastor assim de igreja, dirigi igreja com meus 18 anos. Cedo. Eu lembro que o primeiro pastor que me deu uma oportunidade assim foi o pastor Ângelo, aqui já em Campo Limpo, de dirigir uma igreja. Tem uma situação, falou, você vai dirigir aquela igreja. Tinha 18 anos, imaturo demais, não conhecia quase nada. Eu pregava, mas de gente assim, de pastorear, não conhecia nada. E nesse tempo aí, onde que entra a pastora Verônica? A pastora Verônica, ela entra aos meus 21 anos de idade. Porque assim, por eu ter esse ofício de pregar, eu liderava, eu já era um dirigente de congregação, não era um pastor ainda, mas dirigia. O pastor pediu, ô Senhor, você vai dirigir essa congregação. Então era um experimento para ver se realmente tinha o chamado e etc. E aí eu fui. Então, como eu tinha essa tarefa dentro da igreja, então a gente era muito visto. Entendeu? Então naquela época, pô, solteiro, tá namorando, tal, então não pode fazer isso na igreja, tá? Então eu casei com a pastora, eu conheci ela e em 6 meses contei para ela a minha história, disse, olha, eu tenho um chamado e eu vou até o fim. Eu não vou parar não. Só que assim, não tenho parada, eu vivo viajando, eu não paro em casa. Você quer um noivo assim, um marido assim? Ela, eu topo. Então tá bom, então se prepara que nem de 6 meses vamos noivar. Noivamos. Aí, nos 6 meses, ainda falei com ela de novo, olha, minha vida é assim. Com certeza, eu já sabia. Eu sempre tenho uma fala que eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou e eu sei onde eu vou chegar. É isso aí. Então, eu já sabia que eu seria um pastor de uma igreja. Lá com meus 21 anos de idade. Eu já sabia. Porque o que Deus fez, o que Deus estava fazendo, eu falei, puxa vida, e eu aceitei aquilo, então realmente ia ser uma trajetória. Você quer isso aí mesmo? Ela, eu topo. Falei, então prepara que nós vamos casar. E onde o senhor conheceu ela? Eu gosto dessas perguntas. Sim, eu conheci a Verônica num evento da igreja. Foi até aqui num prédio do Jardim América, ali no comecinho, perto do posto. Então fizeram um evento de comidas típicas. Então cada congregação do setor da igreja aqui fazia uma barraca.
e chega lá, o pessoal vendia e tal, e eu digo até hoje que foi ela que olhou para mim e perguntou para uma irmã, uma japonesa, da barraca dela. Ela diz ao contrário, mas Eu gosto dessas histórias. como ela não está aqui, né? Então, Aí o senhor pode contar à vontade, tá eu certo, vou contar a verdade, a minha verdade. É isso aí. A minha verdade. A verdade dela ela conta depois, né? Conta depois. Então, aí ela falou para aquela japonesa assim: quem que é aquele moreninho gatinho? Moreninho gatinho. Porque eu era magrinho, bonitinho, eu era bonito, mano. Hoje ela fala: meu amor, você era feio demais. Mas não, cara. O fato do senhor estar com um pouquinho mais de corpo não significa nada, pô. Não, mas eu era mais ajeitadinho. E aí a menina veio falar pra mim, aí eu mandei um correio elegante, que naquela época tinha muito, né? Coisa bem tradicional mesmo, né? Aí eu falei: ô vaso, Bem tradicional. vamos abrilhantar esse vaso aí, colocando umas flores aí. E aí foi aí onde nós começamos a conversar, entendeu? Ela também era nova convertida. E aí saí lá, conversei com ela, disse: posso levar embora, tal. Aí começou o trajetório. Aí começou tudo. E aí isso ele terminou em 6 meses, vamos noivar, depois... Isso, entre noivado e casamento 1 ano. Nossa, eu acho que foi... Olha, então para dizer que foi um período mais curto entre noivado e casamento que nós tivemos aqui, hein, no programa. Então, 1 ano. eu sempre falo assim, ó, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E quando ela entendeu o propósito de Deus na minha vida, porque eu contei a ela entendeu, por mais que ela tinha um pouco não tinha muita sabedoria o que era o ministério, porque ela saiu nova convertida, mas ela entendeu. Não, eu vou com você, tamo junto. E até hoje é meu braço direito mesmo. Ela entendeu e hoje todos os meus projetos ministeriais, ela está comigo. A gente divide o ministério que Deus tem na nossa vida, porque ela foi inserida no ministério. Eu já tinha ministério. Deus inseriu ela. Né? No plano de Deus, ela já tinha ministério, mas no plano físico ela não tinha. Então Deus inseriu ela e até hoje a gente somos cada lado. Chegou um comentário aqui na live que eu preciso ler. Lê aí. Verônica Santos. Sabia que ela ia comentar? Mateus, a história não foi assim. Aí, ó. Então, nós vamos combinar depois, não sei se ainda este ano ou no ano que vem, mas vamos combinar o programa com o pastor Wilson e a pastora Verônica para que essa história seja contada nas duas versões. Glória a Deus. Tá marcado? Você já viu aquele filme Ponto de Vista? Tem um episódio que acontece, cada pessoa tá vendo de um jeito. Eu entendi do meu jeito e lá do jeito dela. Muito bom. Pastora Verônica, eu espero a senhora aqui, tá bom? Para a senhora contar a sua versão da história, tá? 22 pessoas estão assistindo o programa, que maravilha. Continue compartilhando o programa, deixando o seu like no canal, deixando o seu like no vídeo e se inscrevendo no canal. A Larissa está aqui. Larissa, um beijo, Deus abençoe, tá bom? Eu tenho uma pergunta, pastor, para fazer. Sim. Para que a gente possa já avançar na conversa. Qual foi a diferença que o senhor sentiu no ministério depois que o senhor casou? Bom, a diferença que eu senti foi a segurança. Porque assim, o senhor consegue entender a pergunta? Sim. Do que era antes do senhor casar, na questão de como pregava, de como ministrava, e depois que casou, de como passou a pregar e de como passou a ministrar? Sim, eu resumo essa pergunta em uma simples palavra: segurança. Me senti mais seguro. Porque assim, a igreja, no seu sentido organizacional, ela exige muito do jovem pregador. Não é casado, ela exige muito. Quem está ouvindo aí, que entende um pouco do que é a igreja, exige muito. Então, eu sei. Sabe, né? Então, é como se o jovem tem que pisar em ovos, entendeu? Para que aquilo que Deus está fazendo na vida dele não seja jogado à lama. Então, quando eu casei, toda aquela expectativa, ou tipo aquela, sei lá, aquela visão, até quando esse cara vai aguentar, quando é que ele vai deslizar? Ou até onde esse cara vai. Perfeitamente, entendeu? É uma expectativa negativa que tem no sistema religioso. Sim, é verdade. Porque existe diferença de pessoas para pessoas. Tem pessoas
que conseguem lidar com uma vida de solteiro melhor. E eu vou dizer para você que uma pessoa castra, ou seja, uma pessoa que nunca conheceu uma vida sexual, quando ela se dá a um ministério, ou a palavra, ou ser usada nas mãos de Deus, ela é muito mais usada de qualquer outra pessoa. Tá entendendo? Só que a expectativa do sistema religioso não É que a pessoa casa. É que a pessoa casa, entendeu? Então, eu resumo, eu fiquei mais seguro. Pô, que legal. É uma ótima resposta. Por que eu estou perguntando isso? Porque o senhor é filho de pastor. Sim. Então, automaticamente, já sempre houve uma cobrança. Sempre. Sempre houve uma cobrança. Por mais ser uma cobrança errada, porque, gente, filho de pastor não é o pastor. Filho de pastor, ele vai seguir um exemplo. Sim. De caráter, de bondade, de visão, mas não queiram tirar de um filho de um pastor aquilo que o pai é. Porque por mais que nós entendemos que o nosso Deus é um Deus de descendências, é verdade, mas nem sempre Deus vai querer usar o filho do pastor como um pastor. Então se cria uma expectativa e depois da expectativa uma cobrança muito grande, que ela é muito negativa e faz muito mal. Estou falando para você que quando jovem eu já não gostava do negócio. Sim. A pergunta vem dentro disso mesmo que o senhor respondeu antes. Vamos ler comentários aqui. O Yuri Bueno mandou aqui uma risadinha aqui. E aí, japonês? Mandou aqui uma resposta aqui. Um abraço pro Yuri e para sua esposa Monique. Isso. A Priscila colocou aqui, pastora Verônica é uma bênção. Saudade. Fiz o casamento deles esses dias. Monique e Yuri. Meu sonho. Essa Monique, ela tem uma história muito bonita comigo. Quando nós começamos o ministério, foi a primeira jovem que chegou na igreja. Então ela abria, vou dizer os ofícios da Monique. Abria a igreja, ela trabalhava no salão, hoje ela tem um salão aqui perto. Tem um salão aqui em cima, Isso. Sim. Ela trabalhava num salão muito famoso no shopping. Então ela saía do salão, ela abria a igreja, ela arrumava as cadeiras, ela arrumava o som, ela fazia o louvor, canta mal pra caramba. É ruim. É muito ruim. Mas ela fazia o louvor. Tá entendendo? Uhum. Gente, ela fazia tudo na igreja. Hoje, às vezes, as pessoas vêm lá na igreja. Puxa, por que o pastor tem tanta afinidade com a Monique assim? Não é. Eu sou uma pessoa que eu sempre olho pra trás. Eu tenho um negócio no meu coração que chama-se gratidão. É um princípio que Deus colocou em mim. E beijo, Monique, eu sou muito grato a você. Mas essa moça, ela foi... Não vou dizer nem que ela foi meu braço direito. Mas ela chegou a dar o salário dela inteirinho para pagar aluguel, assim, ó, da igreja. Então, ela foi uma moça, assim, que... Assim, hoje a comunidade cristã Resgate é o que é hoje, porque pessoas como Monique lutaram lá atrás. Acreditaram. Sim. Um abraço para a Monique, para o Yuri, Deus abençoe. A pastora Verônica colocou aqui, com certeza, irei com prazer. Aí já está combinado já, é isso aí. O Elicardo Júnior colocou aqui, nosso pastor é uma bênção. Maravilha. Obrigado, Elicardo. Pastor Wilson é uma bênção mesmo. Pastor, depois casou, o senhor continuou cuidando de igreja? Sim, no meu ministério houve só 2 tipos de momento. Igreja e jovens. Só. O senhor liderou jovens? Por muitos anos. Cheguei a liderar 1.200 jovens de uma vez só. Ô, louco! Sim. E qual é o segredo? Uma boa equipe. E gostar. Gente, liderar jovem, você precisa gostar. E outra, vou dar uma dica para vocês aí que estão ouvindo e para você. Se tiver algum líder de jovem aqui, jovem não gosta de gente que passa a mão na cabeça deles. Não gosta. Jovem é pá! Ele chora, tal. Ótima dica, pastor Wilson. Mas ele vai te amar, porque você é verdadeiro. Porque jovem não gosta de enrolação, jovem gosta de coisa prática. Você vê que jovem, o que ele mais gosta? Não é de fast food, essas coisas? Ele já está dando uma mensagem para você. Eu gosto de coisa direta. Aí você tem um líder prático. Aí você tem um líder que chega lá. Vou pregar para jovens, por exemplo. Aí você começa a ir lá viajar a Bíblia e tal, porque é exegese e tal. Jovem não gosta disso. Para com isso. Para que você vai se quebrar. Jovem gosta de coisa direta. Então, o segredo para liderar jovem hoje é ser direto.
Direto, não tem conversa. Se vai doer, ou se vai se fazer bem, seja direto. Ele vai te agradecer pro resto da sua vida. E é o que eu tenho hoje de exemplo na nossa igreja, e tantos jovens que eu liderei, quando eles me encontram, pastor, você foi um grande homem de Deus na minha vida. Você colocou princípios em mim que eu não conhecia. 1.200 jovens é jovem. Muito jovem. Muito jovem. Muito jovem. Tinha uma equipe muito boa, né? Tinha uma equipe muito boa. Muito boa. Meu Deus, que eu tinha uma secretária que hoje é muito amiga minha, chamada Valéria. E ela falava assim, ó, eu não via a hora de ir embora para chorar. Porque de tanto que eu pressionava ela. Era muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Valéria, isso. Ele falou, não vi a hora de ir embora para chorar, olha só. Vem me contar isso depois de 15 anos depois. O que você falou é verdade. Para liderar tem que gostar do negócio. Tem que gostar. Tem que gostar do negócio. Jovem é muito dinâmico. E se você gostar de coisa dinâmica, eu sou muito dinâmico, eu não paro. Entendeu? Se eu acabar um projeto aqui agora, eu já tenho 3, 4 já em mente para executar. O pessoal da igreja hoje fala, pastor, mas você não para. Pô, eu conheci um cara assim, né, pastor André? Eu conheci um cara assim, sabe como Bispo Carlos William. Saudoso bispo. Ele era igualzinho. Glória ele a Deus. acabava um projeto aqui, ele já estava com outros 3 lá na frente. Glória Vamos ler comentários. A Keiko Bueno mandou aqui um... O japonês está fazendo aniversário hoje. Fala, dá um... Parabéns, Deus abençoe. Keiko Bueno, um abraço, Deus abençoe. Eu vi mesmo uma foto no Instagram do Natan. Um abração, Natan, Deus abençoe. Que é o Natan, ministro de louvor lá de... ministro de louvor. Lá da Resgate, lá um abraço. Garoto cheio de Jesus. Aí a Larissa colocou aqui, ó. Conheci um bispo assim, hein? É o que eu tô falando. Glória a Deus. A Priscila Albuquerque colocou aqui, tem que ser objetivo com os jovens. Pastor Wilson deu a dica aqui. Pastor Wilson deu a letra aqui. Ser direto, não tem jeito. Ser direto. Agora eu queria avançar um pouquinho para que o senhor contasse como que nasceu essa ideia da comunidade cristã Resgate. Em que momento o senhor estava no ministério e como que surgiu a ideia. Eu, graças a Deus, eu tive o privilégio de estar na comunidade cristã Resgate quando nasceu lá na Várzea. Sim. Em 2016, estive numa vigília lá. Foi, seu pai estava lá dirigindo a vigília. Lá, meu pai, o pastor André estava nessa vigília, inclusive, foi tocar comigo. Acredito que sim, não lembro do André. O pastor André estava também. Isso, o pastor André estava também. Depois eu me lembro de um outro culto também. Não, lá. Teve outros momentos, sim. Depois o senhor mudou para cá. Isso. Né, aqui na Manuel Tavares e agora está lá na Dom Pedro. Então, isso. Pode contar um pouquinho para nós, pastor. Então, na minha ótica, eu não vejo essa visão. Como nasceu esse projeto? Eu não acredito que nasce. Eu acredito que ele já era. Boa colocação. Tá, entendeu? Sim. Porque tudo que nasce, você custa a entender. Mas o que já flui. Então eu posso dizer para você que a comunidade cristã Resgate, ela fluiu. Porque já era em Deus, quem sabe já era dentro de mim, eu não entendia. Tá? Lembra quando eu disse no começo para você que eu sempre fui aquele cara que gostava de brigar pelas pessoas? Olha o nome da igreja hoje. Defender as pessoas, né? Olha o nome da igreja hoje. Resgate. Então, eu vejo, quando eu olho para a minha trajetória, eu vejo que, quando eu criança, eu lembro lá em São Paulo, a minha casa, era uma escadaria para subir, eu ia lá embaixo no portão e ficava pregando para a escada. Batizava a escada com o Espírito Santo, pregava 2 horas para a escada. Fazia chuva na escada. Fazia horrores com a escada. Aí você disse para mim, pastor, isso nasceu? Não. Isso não nasceu, já era. Eu só não entendia, tá? Mas quando eu entendi a comunidade cristã Resgate, foi no ano de 2014. E eu era líder de jovens da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, de Várzea Paulista, pastor Alberto, saudoso pastor Alberto. Saudoso pastor Alberto Rezende. Foi lá que eu liderei essa quantidade de jovens. E observe só que quando nasceu isso no meu coração, eu dirigia, já era pastor de igreja. Então o pastor Alberto, ele tinha uma visão assim, a igreja está ficando boa, tira o dinheiro de lá, põe outra. Entendeu? Rotatividade. E eu olhava aquele, puxa vida, agora que eu tinha que desfrutar, fazer crescer. Agora que estava ficando bom. Teve uma igreja que quase estava comprando um terreno para construir e etc. E aí eu preciso de você para os jovens. E aí, quando eu não queria assumir os jovens,
Quando eu assumi os jovens, eu vi o que Deus fez, certo? E aí foi aonde eu comecei a entender que aonde Deus colocava isso não é soberba não, mas aonde Deus me dirigia, por mais que eu não sabia lidar com aquilo, fluía, crescia. Então foi aí que fluiu no meu coração a Resgate. Mas quando começou a fluir no meu coração a Resgate, eu comecei a olhar algumas coisas no modelo onde eu estava e no modelo que Deus estava mandando, e não convergia. E por não haver essa convergência, nasceu a Resgate. Entendi. E quando o primeiro culto foi em 2016? Quando começou 2015. 2015. Março de 2015. Ah, sim, 2015. Essa vigília que eu falei foi 2015 mesmo. 2015. 2015. E como foi o começo da comunidade cristã Resgate? Cara, o começo foi fantástico. Nunca eu preguei. Eu tenho uma fala que eu digo assim: quando eu deixo Deus me usar mesmo, quando tem pouca gente. Quando tem muita gente, eu só dou conta-gota. Quando tem muita gente, eu faço aqui, ó. O povo voltar depois, né? Com sede. Eu gero mais sede no povo. Agora, quando tem pouca gente, aí eu dou tudo. E assim foi indo até que... Eu pregava para minha esposa, para Monique e para mais 2 irmãos, que é a Valéria e o Wander. E o Vitor? O Vitor era bebezinho ainda, né? Mas já pregava. Aí, meu irmão, eu orava para eles, eu ministrava, sabe, como se estivesse pregando uma multidão. E com o decorrer do tempo, graças a Deus, foi crescendo. Foi crescendo. Eu sempre fui uma pessoa bem segura daquilo que Deus tem comigo. Ainda sou bem seguro. Por mais que às vezes as pessoas não acreditam. Eu tive um casal, bem abençoado, nós somos amigos, que eles começaram a ver a dificuldade tão grande da igreja, que eles disseram: nós não aguentamos esse peso. Foi assim o pior momento assim, da minha vida ministerial, porque eles começaram comigo. E logo depois de pouco tempo eles falaram: não dá, porque não aguentamos essa guerra que você enfrenta. Não é pra gente. Hoje eu entendo eles. No tempo eu não entendia, entendeu? E realmente porque foi muita guerra mesmo, muita batalha. Bom, vocês estão com 6 anos já de comunidade cristã Resgate. Perfeito. Tem uma diferença bem curta, assim, porque vocês inauguraram em 2015. Sim. A Casa do Pai completou o primeiro ano em 2015. Então nós temos 7 anos, a comunidade cristã Resgate tem 6. Mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte: qual o ingrediente para ter chegado onde chegou e para ter crescido da maneira como cresceu? Olha, eu não vejo ingrediente. Porque se houvesse fórmula para esse tipo de coisas, então seria muito fácil. Seria muito fácil. Muito fácil. Por que chegou? Na verdade, a palavra... Olha, eu vou dizer assim, nos 3 primeiros anos da nossa igreja, quais era a ministração? Porque assim, hoje você abrir uma igreja e começar a deixar Deus te usar nos dons e aquelas palavras de motivação, a igreja ela vai inchar. É isso, pastor, certo? Eu tenho muito medo de amigos meus que começam a igreja e já começa, aquele alvoroço e tal, em revelação. E a igreja vai inchando, não vai crescendo, vai inchando. Eu tenho uma fala que o povo gosta disso, mas a noiva de Cristo não gosta disso. E o povo não prevalece. Sim, verdade. O que prevalece é filho. Então, foi embora da nossa igreja. Porque não era filho. Era agregado. Porque todo filho, por mais que ele possa passar um tempo longe, ele volta para casa. Ele volta para casa. Você está entendendo? Sim. Então, quem não é filho, só passou ali para poder tomar uma água, se estabelecer e continuar a caminhada. Certo? Então, no começo da nossa igreja, eu sempre preguei confronto. Quem é você de verdade? Um cego não pode guiar outro cego. Cura. Nós não podemos crescer se nós não formos curados primeiro. E chegou um momento que Deus, um dia, nós estávamos fazendo uma oração no monte, e Deus falou: vou trocar todas as suas mensagens, chega de confronto.
Porque uma plataforma já foi construída, agora vocês podem subir em cima dessa plataforma. Foi a hora que nós subimos em cima dessa plataforma e Deus deu o crescimento. E continua crescendo, continua crescendo. Todo mês nós ganhamos para Jesus, pessoas chegando. Fala um pouquinho, eu queria fazer uma pergunta de uma ferramenta que a gente usa muito aqui. E é uma ferramenta excepcional, que é o encontro. Sim. O senhor também faz encontro lá. E eu queria saber qual que é a importância do encontro. Bom, a importância do encontro, olha para você ver. Eu usei por muito tempo o encontro para ganhar almas para Jesus, sabia disso? Eu ganhei muita alma para Jesus no encontro. Porém, Deus falou assim, vira a chave também, agora você não vai ganhar... porque assim, uma igreja nova com novos convertidos, para que tenha um conhecimento do ID, não é tão fácil. Sim, então eu usava a ferramenta do encontro como o ID, vou buscar, convida alguém, traz alguém. Então no encontro a pessoa conhecia Jesus e aquela transformação toda poderosa. Deus disse, não, agora é hora da igreja ir, você vira, agora o encontro vai ser para consolidar aqueles que chegarem através dos tentáculos da igreja. Tá? Então, o encontro hoje, de que maneira você usar ele, é poderosíssimo, é uma ferramenta que Deus deu para a igreja. E o pastor hoje que não usaram essa ferramenta é um pastor que não está olhando para o ID, para as vidas e etc. Então, eu digo assim, o encontro com Deus, o nome já diz, encontro com Deus. O que eu vou usar mais a não ser levar as pessoas a ter um encontro com Deus? Não existe nenhuma fórmula hoje, eu digo hoje no Brasil, não sei lá fora, mas no Brasil eu não vejo uma fórmula hoje mais poderosa de levar as pessoas para ter uma experiência com Deus fora o encontro. Fora o encontro. Perfeito. Vou fazer uma última pergunta antes da gente ir para o quadro final. Uau! O direto objetivo. O senhor falou no começo de observar muito a maneira como seu pai pastoreava. E a minha pergunta para fechar é se a tua maneira de pastorear hoje tem algo da maneira como teu pai pastoreou. Ou pastoreia, né? Meu pai partiu para o Senhor em 2008. Eu vou dizer, alguma semelhança? Tem bastante semelhança. Semelhança e não igualdade. Porque a semelhança te dá a oportunidade de pegar princípios, aplicar de maneira diferente. Pegou ou não? Sim, ser igual, você não abre. Agora, ser semelhante, é um princípio que você aplica, podendo fazer diferente. Ok? Então, há bastante. Eu falo meus obreiros, ninguém lidera com palavras. Meu pai nunca liderou com palavras. Um obreiro, olha aqui, vocês estão aqui me assistindo, um obreiro, um aspirante às coisas santas, a ser um obreiro na casa do Senhor, com palavras você não lidera. Um obreiro só lidera por exemplo. Você pode subir no altar e ficar quieto lá. As pessoas darão glória a Deus, não por aquilo que você está falando, mas por aquilo que você representa, por aquilo que você é. Está entendendo? Então, é muito... Não adianta, porque eu faço, porque eu sou, porque eu tenho estudo, porque eu leio. Se você não for exemplo, ninguém quer te ouvir. As pessoas nunca vão. Primeiro, se as pessoas não te conhecem, elas vão ouvir a tua palavra. Elas vão pegar aquela palavra e vão jogar primeiro em você. Deixa eu ver se ela está equiparando-se a ele. Se fugiu, você se arrebentou. Nunca mais as pessoas querem te ouvir. E esse é um dos segredos de um sucesso ministerial. Seja antes aquilo que você fala. Exemplo. Não se lidera sem ser exemplo. Não se lidera com palavras. Sem palavras, com palavras não tem jeito. Gostei demais disso. Pastor André, vamos trocar a vinheta musical, porque agora nós vamos para o quadro que vai fechar o programa. Uou! Que é o direto e objetivo.
São 20 perguntas, pastor Wilson Fonseca. Deixa eu tomar uma água. Perguntas diretas e objetivas para que o senhor possa responder para a nossa audiência, que inclusive está fantástica na noite de hoje. 20 perguntas, eu pergunto, o senhor responde e assim por diante. Fechou? Não serão perguntas... Mas pega leve. Não serão perguntas comprometedoras, eu lhe garanto. Não, mas eu não tenho medo de nenhum tipo de pergunta comprometedora. Aquilo que eu falei para você agora é muito sério. Com certeza, quando você lidera, por exemplo, qualquer coisa você pode perguntar, você vai ouvir a verdade de mim. Porque não, eu não tenho que esconder nada. É isso aí. Vamos começar então o Direto Objetivo com o pastor Wilson Fonseca. Primeira pergunta, um filme. Um filme, Lágrimas do Sol. Esse filme com Bruce Willis. Ah, tá. De guerra. Eu sabia que eu lembrava desse nome. Um lugar que deseja visitar. Austrália. Diferente. Muito bom. Logo eu vou. Em nome de Jesus. Essa aqui é boa. Última aglomeração que o senhor esteve antes de começar a pandemia. Culto, meu irmão. Tem outro negócio em outro lugar, não. Culto. É culto. É culto. Aglomeração, lá no meio do povo dando glória. E eu gosto desse negócio aí, meu. É show de bola. Show de bola. Um pastor referência. Olha, saudoso pastor Alberto Rezende, cara. Eu acho que não tem outro. Ele era um coronel da Polícia Militar. E eu aprendi com ele. A última imagem que eu tenho é com ele, nós andando de bicicleta. Um monte de gente lá na frente. E ele, por ser já um senhor, o senhor vem comigo aqui mais devagar. E ele me deu um exemplo muito grande do que é andar na frente e do que é andar atrás. Sabe o que ele disse para mim naquele dia? Deixa eles andar na frente, porque os percalços que eles tiverem, os buracos que eles caírem, a gente não cai. Pastor Alex Martins veio aqui, nosso amigo veio aqui e falou excelentemente bem ele também, pastor. A grande maioria dos pastores da região aqui do interior passaram pela mão do nosso saudoso pastor Alberto. Ali, meu irmão, de pedra ele fazia virar ouro. Nunca vi aquilo. Se eu tivesse 1% daquele homem, já tinha feito. O prédio que o homem construiu aqui na Várzea em 10 anos. 10 anos. Sem nada. Não, meu irmão. Ali é outro muito diferente. Um sonho. Um sonho. Meu sonho, assim, hoje é, pelo menos no estado de São Paulo, em 18 cidades que já tem no meu coração, ter uma resgate. Uma comida. Frango com quiabo. Frango com quiabo? Eu sou simples, cara. Para comer eu sou muito simples. E uma comida que o senhor não come de jeito nenhum? É esse negócio de tripa de... Ih, mano. Como é que chama? Tem um nome lá que eles fazem lá, esqueci, que vai tripa, vai os miúdos dos animais. Isso aí eu não como, não. Você sabe como que chama? Eu não sei como que chama isso aí. Não é sarapada. Buchada. Buchada. Perfeitamente. Obrigado, pastor André. Buchada o senhor não come? Não. E eu já vi bem feito assim, bem cheiroso, até assim... Com a cara boa. Com a cara boa. Atrativo. Mas só por dar o nome de buchada, eu não caio, não. Não caiu, não. Louvor do momento. Louvor que o senhor esteja escutando bastante ultimamente. Seu amor está ganhando forma. Eu louvo esse louvor arrebenta comigo. O teu amor está ganhando forma. Ótimo louvor, hein? Esse louvor é ótimo. Ele me arrebenta comigo. É que se eu começar a cantar ele aqui, eu choro. Esse louvor é ótimo. E você quer ver uma coisa? Toda vez que eu vou pregar, Deus me dá um louvor. Para completar aquela ministração. O segredo que Deus me deu. Quem sofre muito é os meus ministros de louvor. Já passei por isso também, pastor Wilson. Porque eu não conto para eles qual é o louvor. Aquele rapaz ali passou muito disso. Porque o saudoso bispo, ele fazia isso aqui em cima, na hora. É isso mesmo. André, eu tô com louvor assim, ó. O André, mas bispo, eu não conheço, mano.
Não, Não, é esse louvor que não vai cantar, é isso. é bem por aí mesmo. E os caras têm que pegar na hora. Eles não escolheram ser. Não escolheram ser músico. É mesmo que você levar um carro no mecânico e o mecânico fala, não sei arrumar esse carro. Tá de brincadeira? Vai aprender agora, vamos aí. É assim mesmo. Então toda a mensagem que o senhor traz lá na Resgate, Assim, deixa eu falar pra você. O que é que faz fluir uma mensagem na minha mente hoje? É um louvor. Então daqui a pouco eu tô no carro. Não. Eu acho Perdão. Que com alguns, comigo é assim também. Você está escutando um louvor e daqui a pouco Deus te abre o leque de uma palavra que casa com aquele louvor. Eu posso estar vendo um louvor, um filme. Um dia eu assisti, sabe aquele filme não é Godzilla? King Kong. Já assisti. Deus me deu uma mensagem. Um dia eu estava dentro do cinema assistindo aquele filme Pantera Negra. Esse filme é bom demais, hein? E do lado do meu filho que fica assim, pai, e aí, que palavra Deus te deu? Assistiu um filme, ele já fica... Falei, não, tem um segredo de Deus nesse filme aí. Ele fica doido. Quando ele fala lá no Pantera Negra, ao invés de construir... eu esqueci o que ele fala. Ao invés disso, como vamos construir pontes? Ao invés de fazer guerra, vamos construir pontes. Tá entendendo? E aí, eu preguei na igreja essa mensagem aí, meu. Então, é assim que Deus me... Top. Pastor, eu só abro a Bíblia hoje quando eu vou fazer um estudo, eu vou ensinar alguma coisa. Então, mas quando eu vou pregar, Deus me dá a mensagem, aí eu vou buscar na Bíblia as referências da mensagem que Deus me deu. Deus não te dá textos bíblicos. Sim. Deus te dá uma mensagem. Uma mensagem. E eu sempre falo que uma mensagem de um pregador, ela dura 5 minutos. Não pegou, né? Não peguei. Uma mensagem de Deus para a igreja é no máximo 5 minutos. Ela não passa de 5 minutos. A mensagem é aquilo que fixou. Tá. Tudo que você vê. Mas o pregador pregou 45 minutos. 40 minutos ele ensaiou aquilo. O texto principal vem em 5. Ele fica ali 40 minutos pegando. Não é um ensaio, mas textos base da Bíblia, históricos bíblicos para introduzir. Para poder entrar aqueles 5 minutos de mensagem na tua mente. E aonde? Aí você fala assim: o que o pregador pregou hoje? Você só consegue falar aqueles 5 minutos. Porque aquela é a mensagem de Deus para a igreja. O resto foi aquilo que Deus, através da expertise e sabedoria do pregador, ele preparou para como é que eu falo? Para sustentar aqueles 5 minutos. Muito bom, gostei. Um livro. Bom Dia, Espírito Santo. Esse livro é muito bom, do Benihim, cara. É muito bom. Eu acho que foi... Existem outros livros aí. Mas esse é espetacular. Esse é espetacular porque ele é muito... É tipo eu. É bem direto, é isso aí. Tá? Agora, eu gosto de outros livros. Eu já li muito. Hoje eu tenho um pouco... O Espírito Santo é muito diferente. Eu sei que nós estamos começando o mês de novembro, mas tem alguma meta que o senhor quer cumprir ainda esse ano? Ainda esse ano. Você fala pessoal ou ministerial? Pode ser um pessoal e um ministerial, vai pra gente ir. Um pessoal, eu quero fazer uma viagem ainda esse ano. Pelo amor de Deus, estou precisando descansar. Todo mundo precisa, né, pastor? Ministerial, a meta que eu tenho ainda esse ano é o culto, os 12 cultos proféticos. Nós fazemos sempre antes, porque eu aprendi um negócio muito fantástico. Quero compartilhar com você aqui. Você é um pastor, você precisa entender isso também. Nunca nós profetizamos durante o ciclo. Tem que ser antes. Tem que ser antes. Então o que nós falamos, lá em janeiro fazer os 12 cultos, não é? Nós profetizamos antes de entrar no ciclo. Entendeu? Eu aprendi isso aí, eu falei, nunca mais eu faço em janeiro. E aí eu vi o que é que Deus fez. O quanto de testemunho, o quanto de milagre que Deus faz nesses 12 cultos quando você profetiza antes. É interessante. Então, minha meta para esse ano é esses 12 cultos proféticos, que seja profético mesmo na vida das pessoas. 11ª pergunta. O que o senhor deseja ser em 10 anos? Eu desejo ser em 10 anos um mestre. Eu gosto muito de ensinar. O mestre da palavra. Um mestre. Em 10 anos eu quero ser um mestre.
o quê? É estar na retaguarda e dizendo para meus obreiros, vai. Vai, Faz, porque em 10 anos já não tenho mais a vitalidade que eu tenho hoje com 40, certo? Então, eu sempre falo assim que um homem, ministerialmente, 60 anos, para ele fluir com liberdade. Depois de 60, ele não flui com liberdade, ele flui com problemas, com dificuldades, tal, tanto na mente como no corpo. Então, em 10 anos, eu já quero começar a ser um grande mestre, assim, ó, que os obreiros venham, pastor, que é isso? Como isso? Como eu faço? Meu filho é assim, é assim, é assim. Vai. Uma pessoa que deseja conhecer pessoalmente. Pessoalmente, cara, tem um cara que eu sou apaixonado por ele, pela história de vida dele e pela simplicidade que ele tem. É o Silvio Santos. Legal, legal. Se você pegar todo o contexto de vida desse homem e tentar se assemelhar um pouquinho com ele, não, nem no ministério e tudo, eu pego tudo, falo, meu Deus, se acreditasse como aquele homem acreditou, é demais. Seu lema de vida? Meu lema de vida, conhecimento. Eu amo conhecer. Então tudo que você falar para mim hoje, eu vou conhecer. De tudo eu conheço um pouco. Tem coisas que eu me aprofundo. Tem coisas que eu só conheço. Por que meu lema de vida é conhecer? Porque você lidar com tanta gente que conhece um pouquinho de cada coisa. Você precisa conhecer. Entendeu? Até de futebol. Calma, nós vamos chegar lá ainda. Tem uma pergunta sobre isso aqui. Eu quero dizer para você que tem um rapaz, inclusive partiu para o Senhor, que era o esposo dessa Keiko aí, ele falava assim, eu gosto desse pastor porque ele conversa de tudo. Porque o pastor ele não pode conhecer só Bíblia e de altar. Ele tem que conhecer tudo. De tudo. É isso aí. Agora vamos para duas perguntas que são muito boas. Seu maior defeito, que é uma grande qualidade. Eu sou chato. Isso é um defeito que é uma grande qualidade. Perfeitamente. É o meu defeito que é uma grande qualidade. Eu sou chato demais. Eu não gosto de sujeira, não gosto de nada fora do lugar. Se eu for fazer alguma coisa, eu vou fazer bem feito. Tá entendendo? Então as pessoas falam, pastor, o senhor é muito chato. Mas eu entendo o senhor porque esse chato do senhor é bom. Porque... É pra bom. Boa resposta, pastor. Boa resposta. Muito chato. Agora, a sua maior qualidade, que é um defeito. A minha maior qualidade, que é um defeito. Agora peguei, hein? Eu vou dizer. E eu vou dizer porque eu tenho um termômetro em casa chamado esposa. E esse é um termômetro terrível, hein? Toda pessoa que quer saber como que ele está com o povo, na igreja, não pergunta para ninguém, pergunta para tua esposa. Pô, amor, você falou demais. Pô, amor, você está sendo chato demais. Ela vai te dizer tudo. Mas, meu maior defeito, vou falar sobre o que minha esposa diz e eu percebo que é. Minha maior qualidade é confiar nas pessoas. Confiar demais? Demais. Eu confio demais nas pessoas e ela fala, vai devagar, esse é um defeito seu, tá vendo? Você confia e depois você se frustra. Conheci uma pessoa assim também. Conheci. Uma data que marcou sua vida. Tem algumas, hein? Tem, mas a que marcou minha vida mesmo vou falar duas, né? Foi a morte do meu pai, que foi muito repentina. Ele estava se preparando para ir para Israel, cara. Nossa, meu Deus do céu. Ele estava de manhã preparando a mala e ele ia embarcar tarde. E aí deu um ataque fulminante nele e morreu dentro do quarto. Aquele Marçola. Aquilo marcou, estava trabalhando, aí meu cunhado ligou. Meu pai não passou bem. Meu pai era um cara, não tinha essa que não passou bem, tinha 61 anos de idade. Cara fininho, só comia verdura. A alimentação dele saudável. Não tinha essa de meu pai estar doente, nunca vi meu pai doente. E de repente, a emoção acho que foi muito grande. Ele foi visitar Jerusalém do céu. Mas essa data me marcou. E também o nascimento do meu filho. Meu filho nasceu, cara, eu fui fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Faxina. Você estava fazendo faxina? Não. Meu filho nasceu, eu fui para casa porque o médico falou, não, agora você não pode ficar aqui no hospital.
Você tem que ir para casa. Ele nasceu, eu estava pregando numa igreja batista, se não me engano, presbiteriana, em Jundiaí. A bolsa da minha esposa Estourou. dentro da igreja. Ô, louco, dentro da igreja, mano. Dentro da igreja. E aí tive que terminar a mensagem ali, correr com ela e ir pro hospital. E o médico falou, ó, vai nascer hoje, só que você não pode ficar aqui. Entendeu? Foi embora. Eu fui para casa e fui fazer faxina. Cara, eu nasci numa família que tinha 7 mulheres. Então eu nunca limpei nada. Eu vim para casa e comecei a limpar tudo. O nascimento do meu filho, até isso fez comigo. Claro que depois eu parei, né? Mas Mas isso aí ninguém precisa saber. Mas deu um choque. Time do coração, eu sei qual é, mas eu vou deixar o senhor falar. Não tem outro igual. É o Verdão, né? Olha isso aí, mano. O Alviverde imponente. Eu trago os amigos aqui no programa e os caras torcem pro Palmeiras, né, mano? Bom, Complicado, hein? enfim. Eu tenho o pastor Wilson no meu WhatsApp, cara. Olha, pastor Wilson, pastor Alex Martins, Paulo Presa, que é um palmeirense doente. Vocês não fazem ideia de como é pastor Paulo Presa. Ele é fanático pelo Palmeiras. Já fui, hoje pastor não sou Alex mais. Martins, idem, é outro louco também. Já fui, bem fanático. Ó, tem outro, pastor Osiel Pompilho, Palmeirense, esse é roxo, hein? Roxo, pastor Tiago Almeida de Avásia. Eu acho que de todos esses aí que você falou, acho que o Pompilho é o mais Não, louco. O Pompilho é terrível. Ele veste a camisa mesmo. O Pompilho é terrível. Eu vou trazer o pastor Osiel aqui no Victoria Talk Show. Versículo favorito. Não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, fui eu que escolhi a vós, para que vai de fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que todas as coisas que pedis ao Pai em meu nome, eu vos concedo. Esse texto bíblico ele tem 4 segredos poderosíssimos que ninguém descobre. E por isso que não vive uma vida abençoada. Programa favorito de TV. Favorito de TV não tenho, cara. Não, o programa que o senhor costuma assistir bastante, mas vamos colocar dessa forma. O Jogo Aberto. Pô, esse eu assisto todo dia também. Com a Renata Fã lá, né? Eu acho que pra mim hoje é o melhor programa de TV. O resto nada presta, não. Eu assisto todo dia também. E a última pergunta é: uma palavra que te define. Uma palavra que me define. Rapaz, eu acho que eu sou altruísta. Altruísta, essa é a palavra que te define? Tem alguém, quando eu olho pra mim, assim, mas quando alguém olha pra mim e fala assim, isso é muito impetuoso, é um cara que não para. Tá dentro do altruísmo, né? Tá. Pastor André, pode colocar palmas, porque o Victoria Talk Show chegou ao fim hoje com este convidado maravilhoso que é pastor Wilson Fonseca. Estamos finalizando mais um Victoria Talk Show. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Meu amigo, obrigado por ter participado. Obrigado você. Pelo bate-papo. Eu tenho certeza que foi bom para mim, bom para o senhor, bom para quem acompanhou o programa. Obrigado, gente. Agradecer demais todas as vezes em que estive lá na comunidade de Missão Resgate. Fui muito bem recebido. Glória a Deus. Vamos voltar para você pregar no 120 lá, hein? Vamos, com certeza. Vai ser um prazer. Vamos primeiro do ano que vem? É janeiro? Janeiro. Né? Então Bora? Bora, vai ser um prazer. Então já está marcado. Vai ser um prazer. Obrigado. Amém. Deus abençoe, continue abençoando o senhor, pastora Verônica, o Vitor e toda a comunidade Cristã Resgate, tá bom? Amém, meu amigo. Obrigado. Obrigado, pessoas. Obrigado, André. Deus abençoe vocês. Rapaziada, se Deus quiser, até semana que vem, com mais uma edição do Victorino Talk Show. Lembrando vocês que é importante que você deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal para ativar as notificações. Pastor André, obrigado. Pastor André está numa fase terrível, agora vai dar reposição de aula do Casados para Sempre. Está na fase terrível. Obrigado a você que ficou até o final. Deus abençoe. E se Deus quiser, até semana que vem com mais um Victoria no Talk Show. Aquele boa noite está preparado aí, pastor André? Então pode colocar o boa noite do nosso amigo William Bonner. Só uma coisa. Boa noite. Até semana que vem, se Deus quiser.